Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. Meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Números 3 fala sobre os filhos de Arão, versículo 1. Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés no tempo em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses foram ungidos e ordenados para servir como sacerdote. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando no deserto do Sinai estavam oferecendo a Deus o Senhor o fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdote durante a vida de Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e ponham os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão a serviço do sacerdote e de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes, mas você ordenará a Arão e aos seus descendentes que cuide somente dos seus serviços como sacerdote. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse mais a Moisés: os levitas agora são os meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e a primeira cria dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são os meus. Eu sou Deus, o Senhor. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou Moisés registrar seus levitas por grupo de família e por família todos os do sexo masculino da idade de um mês para cima. E o Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coade e Merari, que foram os antepassados do grupo da família que tem o nome deles. Gerson tinha 2 filhos, Libini e Simei. Coade tinha 4 filhos, Arão, Izar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos, Mali e Muzi. Eles são os antepassados das famílias levitas que tem os nomes deles. O grupo de família de Gerson era formado por família de Libini e de Semei. O número total das pessoas do sexo masculino, contado uma por uma, da idade de um mês para cima, foi de 7.500. Esse grupo acampava atrás da tenda ao lado oeste. Eliasaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo de família. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda e do alto das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. O grupo de família de Coade era formada pela família de Arão, Izar, Hebron e Uziel. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de um mês para cima foi de 8.600 e essas pessoas tinham de cuidar da tenda. Esse grupo de família, isso é, os coaditas, acampava ao lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Eliasafã, filho de Uzael. Eles cuidavam da arca da aliança, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios dos lugares santos, da cortina da entrada do lugar santíssimo. Ele cuidava de todos esse serviço. O líder do chefe dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. O grupo de família de Merari era formado pela família de Mali e Muzi. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de um mês para cima foi de 6.200. O chefe do grupo da família de Merari era Zuriel, o filho de Abidail. Os Meraritas acampavam no lado norte da tenda e cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda, das suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e seus filhos, Arão acampava em frente à tenda, ao lado leste, e ele cuidava dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, deveria ser condenado à morte.
Como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, conforme os grupos de família, foi um total de 22 mil. O Senhor Deus disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de 1 mês para cima, pois todos eles são os meus. Porém, no lugar deles eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O total dos que foram contados de 1 mês para cima foi de 22.273. Depois Deus disse a Moisés: ponha os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas e os animais dos levitas no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão os meus, eu sou Deus do Senhor. Como os primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará 5 barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos, de acordo com a tabela oficial. A barra de prata, o ciclo vale 20 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isso é, 15,5 quilos de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme o Senhor havia ordenado. E aí, em Números 4, diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: faça a contagem dos levitas, descendentes de Coate, por grupos de famílias e por famílias. Registre todos os homens de 30 e 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda. O serviço dos coatitas na tenda é o de cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente da Arca da Aliança e cobrirão a arca com ela. Eles porão em cima dela uma coberta feita de peles finas e sobre essa coberta estenderão um pano azul e depois enfiarão os cabos nas argolas da arca. Eles estenderão um pano azul em cima da mesa onde são colocados os pães oferecidos ao Senhor. E colocarão sobre ela os pratos, taças de incenso, taças de ofertas, jarros para as ofertas de vinho. Em cima da mesa sempre deverá haver pão, depois estenderão por cima de tudo isso um pano vermelho. E por cima desse pano colocarão a coberta feita de peles finas, em seguida enfiarão os cabos nas argolas da mesa. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro com suas lamparinas, as tesouras de cortar pavios e lamparinas, os apagadores e vasilhas necessárias para distribuir o azeite. Depois embrulharão tudo isso numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar. Em cima do altar de ouro estenderão um pano azul e por cima colocarão uma coberta feita de peles finas. Em seguida enfiarão os cabos nas argolas do altar. Depois pegarão todos os objetos usados no lugar santo, embrulharão no pano azul, cobrirão com uma coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregá-los. Eles tirarão as cinzas do altar e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os objetos usados no serviço do altar, braseiros, garfos, pás e bacias. E por cima estenderão uma coberta feita de peles finas. Em seguida colocarão os cabos nas argolas do altar. Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os seus objetos sagrados somente depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos. O grupo de famílias de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se eles fizerem isso, eles morrerão. São essas coisas da tenda que o grupo de famílias de Coate deverá levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será responsável pela tenda, pelo azeite das lamparinas, pelo incenso, pela oferta de cereais, pelo azeite de ungir. Será ele o mesmo responsável pela tenda e por todos os seus objetos. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: não deixem que as famílias de Coate morram, por chegarem perto desses objetos sagrados. Para evitar que isso aconteça, Arão e seus filhos entrarão na tenda e dirão a cada homem o que fizer e o que carregar. Porém, os coatitas não deverão entrar, nem por um instante, para ver as coisas santas. Se fizerem isso, eles morrerão. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: faça a contagem do descendente de Gerson por grupo de famílias e por famílias. Registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos gersonitas é trabalhar na tenda e carregar cargas. Eles levarão a tenda, as coberturas de dentro e de fora, as cobertas de peles finas e a cortina da entrada. Levarão também as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio que está ao redor da tenda e do altar, e suas cordas e todos os objetos que precisam para o seu trabalho. Todo o serviço dos gersonitas, o que eles deverão levar e fazer, está debaixo das ordens de Arão e de seus filhos. Esses darão ordens a respeito de tudo que eles devem carregar. Esse é o serviço que o grupo de famílias de Gerson fará na tenda. O serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote de Arão.
O Senhor Deus disse a Moisés: faça a contagem do descendente de Merari por famílias e grupo de famílias, registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O que terão que levar de acordo com o serviço deles na tenda é o seguinte: tábuas, cabos, colunas, bases de tenda, as colunas do pátio que ficará ao redor da tenda, suas bases, estacas e cordas, como todos os seus objetos e tudo que pertence ao seu serviço. Entregue cada homem uma lista das coisas que eles devem levar. É a responsabilidade do grupo de famílias de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. Esse serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, Arão e líderes do povo fizeram a contagem dos 3 grupos de famílias levitas, isso é, Coate, Gerson e Merari. Eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias e registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade, que tinham capacidade para trabalhar na tenda. O número dos coatitas foi de 2.750 homens, gersonitas foi de 2.630, meraritas de 3.200. O total de todos eles foram 8.580 homens. O nome desses homens foram colocados numa lista como o Senhor havia ordenado a Moisés, e Moisés disse a cada um qual seria a sua tarefa e qual carga que deveria carregar. A contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Então você imagine só, 8.000 e poucos homens, o tamanho de tudo isso, como que era um negócio gigantesco, e também porque eles andavam muito, né? Então imagine que a cada meia hora tinha que ficar trocando, porque o peso era grande, das tendas, das colunas, das estacas. E imagine como que era trabalhoso, né? Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e se inscreva no canal. Tchau, tchau.